Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é muito bom. Você pode sentar por um pouco. Aleluia. Glória ao seu nome, Senhor. Glória ao seu nome. Deus é bom, amém? Amém? Levanta a sua Bíblia. Você que trouxe a Bíblia, o celular, o tablet, levanta assim, diga: essa é a palavra de Deus. Diga com alegria agora: esta é a palavra de Deus. E eu sou o que ela diz que eu sou. E eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer. E eu vou fazer o que ela diz que eu posso fazer. Aleluia. Você acredita nisso? Então dá uma glória a Deus se você acredita. Aleluia. Deus é muito bom, amém? Vocês podem sentar, queridos. Obrigado. Aleluia. Eu não estou esquecendo de nada, não. Eu vou fazer a oferta no final. Aleluia. Glória a Deus. Quem veio com expectativa hoje aqui? Aleluia. Eu também vim com expectativa. Aleluia. Você está alegre hoje? Aleluia. Glória a Deus. Então vocês trouxeram a Bíblia e hoje nós vamos compartilhar um pouco da palavra, amém? Aleluia. Glória a Deus. Queridos, enquanto as crianças estão subindo, deixa eu falar uma coisa para vocês que vão ficar aqui. Um pastor tem que falar todos os assuntos que estão na Bíblia, não é? Quem me ouviu que eu falei? Um pastor tem que ensinar as coisas que estão na Bíblia. E faz algum tempo que eu tenho falado diversos assuntos, ensinado diversas coisas, e eu tenho procurado cada vez mais fazer isso, cada vez mais me dedicar a fazer isso. E hoje não vai ser diferente. Só que o assunto que eu vou pregar hoje, normalmente é bom esse assunto para um avivalista, para um pregador que vem em nossa igreja ensinar, explicar, pregar. Não é muito fácil para um pastor falar. Mas eu resolvi mesmo assim ensinar. E o assunto que eu vou falar hoje é: dízimo é uma questão de honra. Diga isso: dízimo é uma questão de honra. Dízimo é uma questão de honra. Honra. Vamos pensar um pouco sobre essa palavra pequena, honra. O que seria honra? Dízimo é uma questão de honra. Honra é respeito também, não é? O que mais que pode ser sinônimo? Gratidão. Isso mesmo. O que mais? Para a palavra honra, vocês que têm no iPad, no tablet aí, a Bíblia de Oliver Free, você pode clicar em cima da palavra honra, vai ter alguns significados também, não é? Você que tem a Bíblia, que tem no final da sua Bíblia aí um dicionário, você também pode ver que ali vai ter algum significado para a palavra honra, não é? Então, honra, consideração, admiração, respeito. O que mais que falaram? Gratidão. O que mais? Dízimo é uma questão de honra. Eu fui criado na igreja e eu ouvi a minha vida toda a palavra dízimo. A minha vida toda. E esse assunto, ou essa palavra, a gente ouvia na igreja, e quando se falava sobre isso, lia-se Malaquias capítulo 3, onde diz lá: roubará o homem a Deus?
Todavia vós me roubais e dizeis: e que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós a nação toda. Então nós líamos esse texto que está ali mesmo em Malaquias, no capítulo 3. E a única coisa que fazia a gente dar o dízimo era ter medo de ser amaldiçoado. A única coisa. Agora, eu fui criado numa igreja onde o pastor, um homem de Deus, muito íntegro, muito honesto, muito correto, tão correto que ele não conseguia explicar ou falar sobre o dízimo na igreja, porque ele tinha preocupação, medo, receio do que as pessoas pudessem pensar sobre o que eles estariam ensinando. Por isso eu disse que o assunto do dízimo é mais difícil para um pastor, o pastor da igreja no caso, o pastor local, falar. É mais difícil para o pastor. Agora, a minha família toda, apesar desse pastor José dos Anjos, ele não falar sobre o dízimo na igreja, ensinar sobre o dízimo na verdade, ele contava sempre um testemunho. E esse testemunho, a minha família em particular, minha mãe e todos os filhos, minha mãe e meu pai tiveram 10 filhos, e nós fomos criados na igreja, a maioria de nós, mas eu acredito que todos frequentaram a igreja. Então nós ouvíamos aquele testemunho que o pastor contava. Agora, o meu pastor naquela época, ele era bem sucedido na vida, ele era bem sucedido na família, ele era bem sucedido naquilo que ele fazia. Ele não conseguia fazer a igreja dele crescer mais, mas na vida particular dele, ele era um homem correto, um homem que servia e amava a Deus, um homem que nunca você ouviu falar sobre algo errado, algum escândalo, qualquer coisa que aquele pastor praticou. E ele já está velhinho, continua da mesma forma. A única coisa que ele não conseguia, porque não sabia como fazer, era fazer a igreja crescer. Talvez a chamada dele fosse para pastorear aquele número de pessoas, aquela igreja pequena. Mas ele tinha um testemunho, ele contava um testemunho, e a gente observava a vida do pastor e via que não faltava nada para ele. 3 carros na garagem, carro para ele, para os filhos. A vida deles, a vida matrimonial, a vida familiar era muito bem, muito boa. A gente conhecia. O dízimo da igreja, o dízimo dele era o maior dízimo na igreja, a qual ele mesmo pastoreava. Então, quando ele contava o testemunho da vida dele, ele conta o seguinte: no começo da carreira dele ministerial, as crianças ficavam muito doentes, ele não tinha dinheiro, ele não tinha como comprar remédios, e muitas vezes ele ia na farmácia e comprava na farmácia do Pedrinho e comprava remédios fiado para cuidar da família, fiado. Então o que acontecia? Ele era crente naquela época, não era o pastor, mas ele tinha muita dificuldade naquela época, muitos e muitos anos atrás, mais de 40 anos atrás, enrolado na farmácia de comprar remédio para as crianças. Ele não tinha condições naquela época. Depois ele veio a ficar bem financeiramente, mas ele não tinha uma boa condição financeira. Então ele testemunhava o seguinte: ele não dava o dízimo, ele não dava, porque ele não conseguia dar o dízimo. Ele estava enrolado na farmácia, enrolado no mercado, enrolado aqui e ali, ele não conseguia dar o dízimo. Então ele conta que uma determinada feita, Deus falou com ele de que ele deveria priorizar o dízimo, que Deus abençoaria a vida dele. Isso ele contou, enquanto a gente congregou lá, esse testemunho, esse único testemunho, que era a única coisa que se falava sobre dízimo naquela igreja. Esse testemunho segurou a minha família inteira, ensinou a minha família inteira a dar o dízimo. Ele conta que Deus falou com ele que ele deveria dar o dízimo, porque ele não era fiel no dízimo, e que Deus reverteria o quadro dele. Então ele propôs, ele estava devendo a farmácia, ele estava devendo as coisas, não tinha dinheiro, mas ele resolveu com a esposa dele separar o dízimo. E ele colocou diante do Senhor. E vocês sabem que precisa de muita ousadia, precisa de muita fé e de uma decisão.
em honrar aquele que fala com você, aquele que diz que faça a prova de mim. Está em Malaquias 3, faça a prova de mim, e você vai ver o que eu vou fazer na sua situação financeira e nas outras áreas da sua vida. Então, ele colocou diante do Senhor: eu vou dar o dízimo, eu não posso dar, mas eu vou dar o dízimo ao Senhor. E ele conta, eu não convivi com ele na época que ele passou essa dificuldade, mas eu convivi com ele em toda a época da vida dele em que ele era uma pessoa bem financeiramente. Conheci ele bem financeiramente. Então, esse pastor, ele fez lá o dízimo dele, e daquele dia em diante ele disse que ele nunca mais deixou de dar o dízimo, a despeito da situação dele. A despeito, ele passou a dar o dízimo. E aí, passo a passo, Deus começou a tirar ele do buraco e começou a colocar ele num lugar onde ele ficou e está até hoje, cada vez melhor. Então eu olhava que ele tinha uma boa casa e casas de aluguel. Eu olhava que na garagem dele tinha carros. Aquilo entusiasmava a gente. Então eu, junto com a minha família, nós aprendemos uma coisa: dízimo é uma coisa sagrada. E se Deus diz que se nós fizermos aquilo, Ele vai honrar, então Ele vai honrar. Amém. Se Ele diz para nós fazermos isso, que Ele fará aquilo, Deus não pode negar-se a si mesmo. Dízimo é uma questão de honra. Esse vai ser o nosso assunto de hoje. Amém? Aleluia. Você não dá o dízimo porque você está com medo de ser amaldiçoado. Você não dá o dízimo porque o pastor prega e prega e prega, e ele está de olho nos envelopes, e ele está de olho no nome das pessoas que dão o dízimo, e ele está de olho se você levanta para ofertar ou não. Você não dá o dízimo por esse motivo, porque isso é hipocrisia. Dízimo é uma questão de honra. Não a mim, não a mim, mas ao Senhor. E já que nós começamos, vamos continuar daqui, amém? Amém? Amém. Vocês estão aqui ou já foram embora? Amém. Aleluia, glória a Deus. Abre a sua Bíblia em Malaquias capítulo 1. E já que a introdução foi dada, vamos partir daqui, amém? Aleluia, glória ao seu nome, Senhor. Malaquias fica antes de Mateus, certo? Quero dizer, antes literalmente, né? Um livro antes. Malaquias capítulo 1. Não é o capítulo 3, é o 1. Amém? Aleluia. Glória ao seu nome, Senhor. Malaquias capítulo 1, versículo 6. Diz assim: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos. Olha, diz o Senhor dos exércitos. Presta atenção numa coisa, olha para mim todos, de verdade, de coração. Quem de vocês aí acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém. Não, fala sério, fala sério. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Creia que Ele existe. Eu vou falar de novo. Creia que Ele existe e é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Em primeiro lugar, queridos, o fato de você estar sentado aqui mostra alguma coisa para mim, mostra alguma coisa para Deus. Em primeiro lugar, você acredita que Ele existe, por isso você está na igreja, amém? Ou você está na igreja porque você está com medo de cair no inferno? Não, você crê, você acredita que Ele existe. Amém? Amém. Sim ou não? Sim. Você acredita que Ele existe. Agora,
eu estava pensando sobre esse fato de acreditar que Deus existe. Às vezes, meus queridos, às vezes nós deixamos a nossa mente, a nossa alma nos enganar. Por quê, pastor? Porque se realmente nós cremos que Deus existe, e se realmente nós cremos que a palavra de Deus é a palavra de Deus, e Ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, porque nós temos medo de não dar, de não ter condições de pagar as contas. Ora, Ele tem que ser fiel naquilo que Ele disse. Ele não pode te enganar, Ele não pode me enganar. Sabe o que eu quero trazer a realidade para você? Muitas vezes nós não damos o dízimo, muitas pessoas não dão o dízimo. E não é só aqui. Os crentes, que deveriam ser os primeiros que crê, porque crente crê, deveria ser os primeiros que creem em Deus, eles não dão os dízimos. E por que eles não dão? Pastor, porque chega no final do mês, eu não tenho dinheiro para pagar as minhas contas. Ora, se Deus é Deus, fica com Ele. Se Ele não é Deus, joga a sua Bíblia fora. Se Ele é Deus, meu querido, vá até o fim com Ele, porque Ele não vai negar-se a si mesmo. Ele não pode fazer isso. Pastor, eu acredito que Deus é Deus, mas mais ou menos. Não existe mais ou menos. Ou Ele é Deus, ou Ele não é. Ou você acredita, ou você não acredita. Amém? Não, sabe o que é, pastor? Eu não consigo pagar o dízimo. Peraí, como você chegou até aqui? Meu querido, minha querida, o que você pensa que está pensando? O que você pensa que está falando quando você diz que não tem condição de dar o dízimo? A questão é: a quem você prefere honrar? Quem você está honrando? Sabe qual que é a verdade? Nós deliberadamente, nós declaramos que nós não honramos a Deus quando não damos dízimo. Pastor, você está bravo? Não, eu preciso ensinar você, porque você está enrolado, porque você está numa situação difícil e não entende de uma vez por todas que você não está sendo fiel àquele que disse: se você me honrar, eu vou honrar você, porque eu honro aquele que me honra. Amém? É Deus que disse isso. Eu honro aos que me honram. Aleluia, aleluia. Não, eu não estou bravo não, querido. É que eu prego desse jeito. De um tempo para cá agora eu estou pregando assim. Então não importa o assunto que eu falo, eu vou falar assim, entende? Não fica preocupado. O pastor está nervoso. Não estou. Agora eu estou pregando assim. Eu pregava mais calmo, mais manso, mas alguma coisa aconteceu em mim. Mas fica tranquilo, fica em paz que vai dar tudo certo no final, amém? Então vamos ler de novo o versículo 6 do capítulo 1 de Malaquias, amém? Você está comigo? Amém. Vamos crescer juntos. Amém. Vamos aprender juntos. Igreja é para isso, amém? Igreja é para isso. Glória a Deus. Então vamos lá, o 6 diz assim: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Honra, respeito. Honra, respeito. Diz o Senhor dos Exércitos: a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais meu nome, vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Aí ele diz assim: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti, e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Preste atenção numa coisa, deixa eu falar uma coisa com vocês. Esse animal que Deus está falando aqui, que é oferecido em holocausto, é oferecido em sacrifício. Deixa eu te contar uma história sobre esse holocausto aí, esse animal aí, esse boi, essa ovelha que é morta aí em sacrifício. Sabe o que acontece? Sabe como que é feito o sacrifício?
além deles derramar o sangue, sabe o que eles fazem com a carne do animal? Presta atenção aqui em mim, ó. Presta atenção aqui, olha para mim. Estou pregando hoje. Aquela carne, eles assam em churrasco. Quem já comeu churrasco? Quem gosta de churrasco aqui? Eu gosto muito. Então, presta atenção. Eles assam a carne e a família que ofereceu o holocausto, a família que ofereceu o sacrifício, fica com a melhor parte, come mesmo. E os sacerdotes e aqueles que oficializam no templo, aqueles que trabalham no templo, comem a carne do animal sacrificado. Agora, peraí, Deus está reclamando ali sobre o sacrifício, e Ele diz assim, ó: você está trazendo para mim o animal coxo, o animal cego e um animal machucado. Peraí, você está entendendo uma coisa aqui? Quando você come um animal, você já se perguntou se a carne que você compra no açougue, você vai lá e compra o contrafilé e leva para casa para fazer o churrasco. Você já se perguntou se aquele animal ele era cego? Alguém aí já se perguntou se era cego? Você já perguntou se ele era manco? Alguém perguntou? Será que esse animal aqui... Pastor Alex, esse pedaço aqui eu tenho certeza. Desse animal aqui eu tenho certeza que ele era cego. Alguém aí já se perguntou sobre isso? O que você está querendo falar, pastor? Calma, nós vamos chegar lá. O animal, ele é oferecido. Se fosse um animal manco ou um animal bom, tanto faz, porque o sacerdote vai comer, a família vai comer o churrasco. Então tanto faz. Agora Deus parece que está reclamando que eles estão oferecendo a Ele o animal ferido, machucado, manco, cego. Por quê? Por quê? Tanto faz que carne que é. Contrafilé é contrafilé, picanha é picanha. Tanto faz. Mas Deus está dizendo aqui, ó, leia comigo, por favor. Vamos lá. O 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Olha o 8. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos: agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche a porta da igreja, para que não acendam debalde o fogo no altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Olha para mim. Então você concluiu comigo que Deus está reclamando sobre a oferta que estão levando. Sabe por quê, meus queridos? Porque, como eu disse, dízimo e ainda a oferta é uma questão de honra, é uma questão de confiança. Sabe por que eles levavam o animal manco, cego? Porque ele tinha um valor inferior no mercado. Um valor inferior. Vai vender um animal manco? Vai vender um animal cego, doente, ferido? Ele tem um baixo valor. Então o que se pensava? Já que eu não vou conseguir ele por um preço bom, o que eu vou fazer? Vou oferecer ao Senhor. Vou oferecer ao Senhor. Muitos de nós estamos fazendo a mesma coisa, oferecendo animal machucado, ferido e manco, e alguns não estão oferecendo nada ao Senhor. Ai, a minha vida não dá certo, nada acontece para mim, será que Deus esqueceu de mim? Não, Ele não se esquece de você, você muitas vezes se esquece dEle. Ele disse: eu honro o que me honra. Quem aqui gostaria de ser realmente honrado pelo Senhor? Honrado por Ele. Quem aqui gostaria de realmente ser honrado por Ele? Sabe que pode ser honrado com Ele, por Ele? Você está disputando aquela vaga com 1.500 pessoas. Aquela vaga que você pensa: eu não sei nem se eu tenho chance. Tem tanta gente inteligente, tanta gente esperta. E aí Ele olha para você e diz assim: fica tranquilo,
Eu honro os que me honram. Eu honro os que me honram. Aleluia. Você entende? Quem gostaria de ser honrado pelo Senhor aqui? Amém. Mas muitas vezes nós só estamos querendo ser honrados por Ele. E Ele disse: eu honro os que me honram. Pastor, mas presta atenção, pastor. Quando a gente entrega o dízimo na igreja, esse dízimo não chega em Deus. E você acha que ele comia aquela carne? Você acha que ele comia? Você acha que ele está bravo porque ele foi comer um pedaço da carne e era um animal cego? Você acha que ele estava bravo porque era um animal manco? Não, porque o dízimo, a oferta é uma questão de honra. Não tem nada a ver com dinheiro. É tanto que Jesus estava do lado do gasofilaço enquanto as pessoas ofertavam, e uma mulher veio, e olha, ele estava olhando todo mundo que estava ofertando no templo. Ele estava lá assim, olhando. Parece que isso sugere que Deus fica olhando enquanto eu e você estamos ofertando. Parece que ele fica do lado do gasofilaço. Ou é diferente? Ou agora é diferente? Ou Deus mudou? Não, ou Jesus mudou. Diante do gasofilaço lá olhando, aquela mulher ali, ei, vem cá, tá vendo? Essa mulher que está saindo aí, tá vendo? Vem aqui vocês aqui. Você viu que ela ofertou? Ela deu mais do que todos eles estão pensando. Tá louco. Eles estão dando sacos de moedas de dinheiro, e a mulher vem com a moedinha, você vem falar que ela deu mais do que eles. Por quê? Aquilo era honra. Ela só tinha aquela moeda. A questão não é quanto você dá. A questão não é quanto você dá. Nós somos inteligentes, gente. Nós sabemos quando estamos realmente honrando o Senhor. Pastor, mas eu só tenho isso, pastor. Não importa quanto você tem, importa a quem você está honrando. E você deve começar do lugar onde você está hoje. E com certeza Ele vai te colocar, Ele te colocará em lugares altos. Amém? Eu tenho uma história aqui, deixa eu lembrar como que é a história. A mãe do garoto deu 2 moedas para ele. Tem moeda de R$1 ainda? Tem, né? Tem 2 moedas para ele, de R$1. Ele disse: mãe, eu vou para a igreja, leva essas 2 moedas, filho. Essa de R$1 é para você comprar um picolé, e essa outra aqui é para você ofertar na igreja. Ok? Ele falou: claro, tá tudo certo. Então ele foi feliz, alegre para a igreja, correndo, que ele agora tem 2 moedas, uma para comprar o picolé e outra para oferecer ao Senhor. Agora acontece que esse menino tropeça, cai, e uma das moedas vai direto para o bueiro. Sabe o que é bueiro? Boca de lobo, né? Vai direto para lá, uma das moedas. Aquele menino olhou e pensou: o Senhor acaba de perder a moeda dele. Deus acaba de perder a moeda dele. Quer dizer, o picolé está ali, o picolé está garantido, mas a moeda de Deus já foi. Parece engraçado, mas é assim que muitos de nós fazemos. Eu vou conseguir pagar aqui a conta vou conseguir pagar o meu celular smartphone, o S4, ou o meu iPhone 5. Eu vou conseguir pagar o meu tablet, ou o meu iPad, mas parece que o dízimo eu não vou conseguir dar, não. O Senhor perdeu o Playboy. É assim que nós fazemos. Aqui está o dinheiro da água, aqui está o dinheiro da luz, do iPhone, do iPad, que mais? Do Nike, que custou R$1.500, da NET, claro, a NET não pode faltar. E o Facebook, depois. Então, da NET, a conta do celular, porque o WhatsApp, a conta do celular, não posso ficar sem o WhatsApp. E não teve pro dízimo, cara. Senhor, mês que vem, prometo que o mês que vem, você vai ver, o mês que vem. E aí o que acontece o mês que vem? Vamos fazer as contas de novo. Celular, iPad,
o WhatsApp, net, o Nike, aquela camisa. E Senhor, Senhor, só dessa vez. Você vai ver que o mês que vem, e aí você vai vir se enrolando, vai se enrolando. E depois você está orando, Senhor, nada acontece na minha vida, Senhor, tá vendo? Não consigo pagar as contas, não consigo. Muitas vezes as pessoas estão vivendo assim, ano após ano, após ano, após ano. Eles honram qualquer coisa, menos aquele que deveria ser honrado. Menos aquele que deveria ser honrado. E por isso, muitas vezes não consegue honrar as contas. Por isso, muitas vezes não consegue honrar o celular. Por isso, muitas vezes não consegue honrar a internet. Porque não honrou, em primeiro lugar, aquele que deveria ser honrado. Amém? Vocês estão entendendo ou não? Amém. Fica me olhando com essa cara não, porque hoje eu estou pregando bem, viu? Aleluia. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa, ó. O que acontece muitas vezes, você sabe que há um debate grande na internet. Eu vi lá, eu olhei lá, eu pesquisei. Tem um debate grande, tem gente que fala assim: dízimo não é para os nossos dias. É claro que é aquelas pessoas que não querem dar o dízimo que fala isso. Dízimo passou. E tem outros que dizem: dízimo é da época da lei. Qual que é a época da lei? A época de Moisés até Jesus, certo? O que significa que depois de Jesus e antes de Moisés não tinha dízimo. É isso que eles querem afirmar. Só que eu posso provar na minha Bíblia que o dízimo é antes de Moisés e depois de Jesus também. E eu vou provar. Se eu disser que Abraão pagou o dízimo, significa que o dízimo é antes de Moisés, certo? Quem deu a lei? Quem deu a lei? Moisés. E se Abraão está antes da lei, e Abraão no capítulo 14 de Gênesis pagou o dízimo a Melquisedeque, tirado dos melhores despojos. Lembra? Melhores despojos. Melhores despojos. Capítulo 14 de Gênesis, certo? Para nós não perder tempo. Agora, o dízimo está na lei de Moisés, a gente não precisa nem discutir o assunto, certo? Sim ou não? Ou vamos discutir? Tem versículos também. O dízimo, ele também é da época de Moisés. Agora, em Hebreus capítulo 7, eu leio sempre aqui na igreja, e Lucas capítulo 11, eu vou ler primeiro Lucas capítulo 11 com você. Vamos ler em Lucas capítulo 11, todos vocês. Glória ao seu nome, Senhor. Amém. Aleluia. Versículo 42, se você encontrou, diga amém. 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 Aleluia. Faltou muita gente hoje na igreja, né? Feriadão aí. Diz assim, versículo 11, 42. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Devíeis, ele diz assim: ai de vós, vocês dão o dízimo disso, vocês dão o dízimo daquilo, vocês dão o dízimo daquilo outro, mas vocês esquecem a justiça e o amor. Vocês devíeis dar o dízimo e não esquecer dessas outras coisas. E essas outras coisas é por uma outra mensagem. Mas agora eu estou falando do dízimo. Olha, quando se fala a palavra devíeis, a palavra devíeis parece que ela vem da palavra dever ou deve. O dever, um dever é o quê? Se eu digo, você deve fazer isso, o que eu estou dizendo para você? Você tem que fazer, sim ou não? Devias fazer isso e sem esquecer aquilo. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que você deve dar o dízimo e sem esquecer a justiça e o amor. Então ele não deixou o dízimo de fora porque ele veio. E muitas pessoas pensam que depois que Jesus veio, acabou o negócio de dízimo. Jesus veio
e acabou com a lei. Então acabou com o negócio de dízimo. Mas o dízimo não é da lei. Você sabe que Caim e Abel ofereceram também algo ao Senhor? E um ofereceu algo ao Senhor do melhor, e o outro não. O que aconteceu? Deus recebeu de Abel e não recebeu de Caim. Deus recebeu a oferta de Abel, mas não recebeu a oferta de Caim. Por quê? Porque ele não estava dando em honra ao Senhor. É isso. Mas agora Deus deu uma chance para ele. Disse assim, ó: tá aí, você tem outra oportunidade, Caim. Faça como deve ser feito. O que Caim fez? Matou Abel com inveja. Foi assim ou não? Sim ou não? Você conhece? Sim. Então o dízimo é antes e é depois. Em Hebreus capítulo 7, rapidamente. Hebreus, que também está no Novo Testamento, e eu leio sempre na igreja. 7, versículo 8 diz assim: aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. Quem é aquele que vive? Quem é aquele que vive para sempre? Jesus. Aqui está dizendo que quem recebe o dízimo, o seu dízimo, é aquele que vive. Então Jesus é aquele que recebe o seu dízimo. Amém? Amém. Sim ou não? Sim. Está acompanhando? Eu quero mostrar para vocês algumas coisas com relação à oferta. Em Lucas capítulo 8, leia comigo Lucas capítulo 8, por favor. Lucas capítulo 8. Quem ama o Senhor aí? Amém. Encontrou? Diga amém. Amém. Versículo 1 diz assim: aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com os seus bens. Quem de vocês sabe que Jesus, quando andava com os discípulos e tinha uma galera que vinha atrás ainda, quem de vocês sabe que ele precisava ter dinheiro para manter toda aquela galera? Quem de vocês sabe disso? Quem de vocês sabe que Jesus tinha dinheiro porque ele tinha um tesoureiro, Judas, o Iscariotes? E se ele tinha um tesoureiro é para cuidar do quê? O tesouro do dinheiro, certo? Então Jesus tinha um tesoureiro. Agora, esse tesoureiro, ele pegava dinheiro da bolsa, porque ele era ladrão. A Bíblia diz, ele pegava dinheiro da bolsa, porque ele era ladrão. Agora, presta atenção numa coisa: se você tem 100 reais, talvez 5 notas de 20 reais, e se eu chegar lá e pegar uma nota, ou duas, você concorda comigo que você vai perceber? Sim ou não? Sim. E por que Jesus não percebia? Porque não era pouco que tinha. Sim ou não? Sim. Agora, aqui nesses versículos que eu li, está dizendo que essas mulheres prestavam assistência, eles ofertavam, eles davam grandes ofertas para o ministério de Jesus com os seus bens. Essas mulheres andavam com Jesus, ofertando no ministério dele. Está escrito aí ou não? Então Jesus também precisou das ofertas para fazer o seu ministério. Amém? Agora leia comigo Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4.
Você encontrou? Diga amém. Versículo 10 diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também, vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas 2 vezes o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Olha para mim, Paulo está ali falando de oferta, de semeadura, de semear, de dar. E ele disse assim: quando eu falo com vocês sobre esse assunto, eu não estou procurando o donativo, em outras palavras, aquilo que vocês podem me dar. O que eu procuro é algo que pode aumentar o crédito de vocês. É algo que pode aumentar o crédito de vocês. Em outras palavras, o que eu estou pregando para você hoje não é para aumentar o meu bolso, é para aumentar o seu. Por quê? Porque tem muitas pessoas segurando, retendo, e a Bíblia diz em Provérbios que aquele que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Aquele que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Então, se eu como pastor não ensinar você, você vai ficar preso, e pode ser que um dia você vai me acusar de não ter sido leal com você, de ensinar você. Eu tenho que ensinar você. Muitas pessoas estão presas financeiramente e presas em outras áreas também. E muitas vezes é porque elas estão negando, estão deixando de honrar ao Senhor. Estão deixando de honrar. Então eu tenho a obrigação de ensinar você, mesmo que algumas pessoas, não tem jeito, sempre vai acontecer isso. Algumas pessoas pensam, ele está ensinando isso porque ele quer aumentar o bolso dele. É normal. Agora, o dia que eu resolvi ser pastor, eu sabia que eu ia ter que encarar algumas coisas. Então vamos lá. Amém? Sabe, eu andei pensando em algumas coisas, querido. Se esse negócio, se esse texto que eu acabei de ler em Filipenses 4 está na Bíblia, se ele está na Bíblia, ele não é obra de homens, e nem é obra da Universal do Reino de Deus, e nem é obra do Crefeld Dollar, e nem é obra de Kenneth Copeland, Kenneth Hagin. Não é obra de homem. Não é obra de homem, e não é minha obra. Amém? Agora, pode ser que você não contribua com a obra do Senhor, porque o pastor não ensina você, mas isso não vai acontecer aqui. Amém? Porque você vai saber o que é correto, você vai saber o que é certo. Você me ouviu falar que um testemunho, que nunca mais eu esqueci, ele fez com que a minha família toda passasse a dar o dízimo. Minhas irmãs estão lá atrás. Vocês lembram do testemunho que eu dei? Lembra do que eu contei? A minha família toda ouviu isso. Agora, para mim foi suficiente ouvir só isso. Suficiente. E hoje você já ouviu isso e muito mais do que isso. Eu quero mostrar outra coisa para vocês. 2 Coríntios capítulo 9. 2 Coríntios capítulo 9. São textos que todos nós conhecemos, mas eu queria chamar a sua atenção para uma coisa hoje. Você encontrou? Diga amém. Amém. Versículo 6 diz assim. Eu vou ler o 6 e o 7 só, por enquanto. Isto afirmo, eu afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Olha
para mim, vamos ser sinceros. Esquece o que os pregadores falaram agora. Esquece o que você já ouviu. Esquece tudo. Esquece o que os livros dizem. Esquece o que dizem da Universal. Esquece tudo agora. Esquece tudo. Quantos de vocês concordam que aí ele está falando de semear, de ofertar na igreja? Seja sincero, levanta a mão se você concorda. Alguns concordam, outros não. Legal. Meu querido, pensa comigo. Se aqui ele está falando sobre ofertar, sobre semear, sobre dar, sobre contribuir, parece que isso dá uma ideia para nós de que não é ideia de homens, mas ideia de Deus. E se é ideia de Deus, por que é ideia de Deus? Sendo que Deus não come carne, Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de nada dessas coisas. Quantos de vocês concordam que Deus não precisa de nada disso? Está certo isso, esse pensamento? Deus não precisa de nada dessas coisas que ele está falando aqui. Agora nós dizemos, você diz, eu digo que isso aqui é a palavra de Deus. Por que nós fazemos isso? Eu acho que isso aqui não é a palavra de Deus, gente. Eu acho que isso aqui é a palavra de homens. Eu acho que esse negócio aqui a gente tem que rasgar e jogar no lixo, porque isso aqui não é de Deus. Quantos concordam comigo? Ninguém concorda? Por que ninguém concorda? Porque parece que isso aqui é de Deus. Por que você não concorda? Porque parece que esse negócio aqui veio de Deus. É por isso que você não concorda. E se isso aqui veio de Deus, ele disse assim, ó, o que semeia pouco, pouco ceifará. O que semeia em abundância também ceifará. Não é ideia de homem. Não é ideia de homem esse negócio. Agora muitos de nós temos dúvida, não é de homem, é dúvida de Deus. Muitos de nós temos medo de encarar a Deus e fazer o que Ele está falando, porque nós não temos certeza se Ele é fiel naquilo que Ele tem dito. Das duas uma, meu querido. Se essa palavra é real e você começar a semear, você vai colher, vai ter uma colheita abundante na sua vida, e sua vida vai mudar, e nunca mais você vai ficar preso financeiramente. E por você honrar o Senhor, por você honrá-lo, Ele vai honrar você. Agora presta atenção numa coisa. Por quê? Você sabia que tem mais de 2.300 vezes a Bíblia falando sobre ofertar? Mais de 2.300 vezes a Bíblia fala sobre ofertar. Por que tantas vezes? Por que Ele não falou só uma vez ou duas? Por que Ele não falou só uma vez, tá bom? Por que Ele falou tanto sobre isso, já que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque Ele queria chamar a nossa atenção para uma coisa. Escuta o que eu vou te falar de uma vez por todas. Se Ele falou tanto, e Ele falou sobre esse assunto mais do que outro, qualquer outro, até sobre o amor, viu? Se Ele falou tanto desse assunto, por que será? Será que Ele está interessado em arrancar o dinheiro do seu bolso? Agora, sabe por que Ele falou tanto sobre esse assunto? Porque esse é o assunto que mais os homens têm dificuldade. Está relacionado a dinheiro, está relacionado a bens, está relacionado a você tirar aquilo que é seu do seu bolso e dar para ele. Você tem dificuldade em relação a dinheiro. Você tem dificuldade, qualquer pessoa no mundo que passar a honrar a Deus na área, escuta, eu não estou falando de outra área, agora eu estou falando das finanças, que honra a Deus na área das finanças, eles não vão ficar em dificuldade financeira. Não pode ser assim, porque Deus não pode falhar. Amém. Pastor, você está querendo dizer, hoje eu estou, pastor, numa dificuldade financeira. Você está querendo dizer, se eu começar a honrar a Deus nos dízimos e nas ofertas, você está querendo dizer para mim que Ele vai tirar-me da condição financeira, da situação que eu estou? Eu estou dizendo isso mesmo. Eu estou dizendo isso mesmo. Agora você precisa ter coragem para sair daí. Você precisa ter coragem. Sabe por quê? Porque o dinheiro está assim, agarrado no homem. O dinheiro está colado no homem. E as pessoas que dizem assim, o pastor está pedindo porque o pastor quer o dinheiro do povo. Sabe o que é na verdade? É porque você está tão preso no dinheiro que você não consegue se libertar e fica dando desculpa. Ou a Bíblia é a verdade ou não é.
Ou esse negócio de igreja é verdade, ou aqui na frente tem um cara hoje que está querendo só ganhar o seu dinheiro. Ou esse negócio de igreja é real, ou é melhor a gente parar com isso. Você entende o que eu estou falando? Deixa eu contar uma coisa para vocês. A igreja toda não está aqui, eu vou falar isso domingo que vem de novo. Eu deixei o meu emprego no dia 4 de fevereiro de 2014. O que significa que faz um mês, quase um mês, que eu deixei o meu emprego. Para quê, pastor? Porque você vai ganhar mais? Não. As pessoas que estão próximas de mim sabem. Eu estou deixando o meu salário. Eu estou deixando aquilo que eu ganhava. Eu estou deixando o meu trabalho. Sabe para quê? Para me gastar a minha vida aqui. Porque eu estava dando 30% de mim para pastorear vocês. 30%. Agora eu decidi dar 100%. 100%. Isso é confiança. Agora, eu tive que ter coragem para fazer isso. Sabe por quê? Faz tempo que Deus está falando comigo sobre isso, mas eu não tinha coragem. Como que eu vou viver? Como que eu vou? Porque essa situação é difícil em relação a finanças. Mas sabe que eu resolvi acreditar? Você talvez está pensando, pastor, você não vai ganhar nada? Eu ganho aqui na igreja. Só que o que eu ganho hoje ainda não dá para pagar aquilo que eu tenho, mas eu estou acreditando que é Deus que vai cuidar de mim, e Ele é capaz. Eu já dei R$700 de dízimo, o que significa R$7.000. Agora, eu resolvi deixar. Para quê? Para acreditar que Deus vai fazer o que Ele diz que fará. Amém? Por que você está falando isso, pastor? Para alguém se compadecer de você? Não precisa. Não precisa, fica tranquilo. Deus cuida de mim. Agora eu preciso cuidar de vocês. Eu preciso falar a real, falar a verdade, explicar para vocês, para que vocês possam ter sucesso na vida, ter sucesso em tudo. E sucesso não é só na área das finanças. Deixa eu te contar uma coisa. Talvez alguns de vocês falem assim, pastor, mas eu não dou dízimo faz tempo já, pastor, e eu estou bem no emprego. Eu não dou dízimo, pastor, e eu consigo comprar as minhas coisas. Quantos de vocês sabem que Hitler teve sucesso, teve dinheiro durante bastante tempo também, e ele não dava o dízimo? Quantos de vocês sabem? Sucesso não tem a ver com ter muito dinheiro na conta. Honrar a Deus vai muito além disso, meus queridos. Amém? Agora Deus é capaz de fazer a sua vida ser diferente totalmente quando você honra ao Senhor. Hitler não dava o dízimo e ele teve sucesso. Quase que ele conseguiu dominar o mundo todo. Quase que ele conseguiu. Graças a Deus ele não conseguiu acabar com todos os judeus e tudo que ele intentou fazer. Porque um dia, como nós dizemos na linguagem popular, um dia a casa se você não estiver andando realmente com Deus, se você estiver fazendo coisas injustas. Ah, pastor, eu tenho tudo, pastor. Tem tudo? Tem tudo. Se você não é fiel no dízimo, você não tem nada. Sabe por quê? Porque ter tudo é honrar a Deus. Isso é tudo. Honrar a Deus é tudo. Honrar a Deus é tudo. Honrar a Deus é tudo. Você pode ter todas as outras coisas, tudo. Se você não honra a Deus, você não tem nada. Amém? Quantos concordam comigo? Diga amém. Amém. Aleluia. Eu vou encerrar minha mensagem. Eu preguei pouco hoje, o culto vai acabar rápido hoje, mas não tem problema. Ainda nós vamos ofertar aqui hoje. E o Anderson queria dar um testemunho sobre essa área do que nós estamos falando hoje, e eu vou chamá-lo aqui para ele testemunhar, e ele vai falar um pouco com a gente sobre isso aqui. Eu não combinei com ele, eu recebi um bilhete agora, e eu li o bilhete, e eu quero chamá-lo. Graças e paz, igreja. Amém?
O Senhor, Ele tem ministrado muito, algumas pessoas sabem disso, né? Eu compartilhei. Deus tem falado muito comigo essa semana a respeito de nós buscarmos os caminhos de Deus e não os feitos de Deus. Amém? Porque quando nós buscamos os feitos de Deus, nós sabemos que nós buscamos e até recebemos a manifestação temporária, né? Mas nós não conseguimos avançar no caminho. E essa ministração que o pastor ministrou hoje é algo que muitos de vocês não conhecem a minha história, mas eu tenho 11 anos de evangelho, amém? E eu posso dizer com sinceridade que pelo menos desses 11 anos, pelo menos 10 anos e meio, eu não fui fiel nos meus dízimos, das minhas ofertas. E assim como o pastor disse, eu prosperei. Eu prosperei pela misericórdia, porque a palavra diz que a chuva ela cai sobre bons e maus, amém? E de qualquer forma eu buscava, eu sabia que era o intento do meu coração me chegar mais próximo dele, mas era uma área em que eu sempre era roubado, porque eu não conseguia me posicionar em fé para crer que Deus ele era Deus, amém? E desde o final do ano passado, mais ou menos por volta de novembro, o Senhor vinha ministrando no meu coração a respeito disso. Eu acho que foi na última ministração que o pastor ministrou sobre dízimos e ofertas, e eu falei, não, eu vou me posicionar e eu vou crer, né? Porque como é que eu professo uma fé, como é que eu digo que eu creio em um Deus e que esse Deus não é Deus para suprir as minhas necessidades, amém? Tem mais ou menos cerca de uns 3 anos em que eu e a minha esposa, nós iniciamos aí um período de algumas mudanças, e essas mudanças profissionais trouxe também uma crise financeira, e a gente chegou num estado, irmãos, que graças a Deus não faltava nada, não faltava comida, a parcela da minha casa era paga, as coisas estavam andando de alguma forma, mas o cheque especial só crescia, a dívida com o cartão de crédito precisava comprar roupa, precisava comprar alguma coisa, e a gente foi se embolando, né? A gente não era fiel nos dízimos e as ofertas, as coisas não faltavam, mas as dívidas estavam crescendo. E aí a gente começou a ver que nós estávamos sendo roubados, né? E quando eu me posicionei em fé, desde novembro, eu falei, não, Senhor, eu estou com o meu limite de cheque especial lá todo mês, quase o limite todo, né? Cai o salário, o banco pega e eu já uso de novo, porque tem que pagar as contas de novo, né? Eu me posicionei e falei, não, mesmo com cheque especial, eu vou ser dizimista fiel. Amém? E eu me posicionei, amados, e eu quero contar para vocês, vocês têm uma ideia, chegou num nível que eu e minha esposa estavam conversando, mas você é contador, eu não estava querendo mais controlar as minhas finanças, amados, de tanto desânimo que eu tinha nessa área da minha vida, porque era tanta dívida que eu falava assim, eu sei que as contas não vão dar mesmo, que o dinheiro vai cair lá, o que der eu pago, o que não der eu não pago. E eu estava tão desanimado a esse ponto, irmãos. E o Senhor foi ministrando no meu coração, não, você tem que ter o controle, tem que confiar em mim. E aí eu sei que eu trabalho numa empresa grande, né? E para vocês terem uma ideia, no início de dezembro a gente recebeu uma notícia que a empresa tinha ganhado uma ação judicial de mais ou menos quase 3 bilhões de reais. E isso, amado, simplesmente fez com que a minha participação nos lucros fosse para 250%. Amém? Imagina você que você tem o seu salário, que você vai receber líquido 2 salários e meio a mais. Amém? E era uma coisa que eu não esperava mesmo. A empresa toda não esperava. E foi uma coisa que aconteceu assim, no último minuto do segundo tempo, né? Porque era dezembro, né? O período de encerramento da empresa é dezembro. Então, em dezembro, vê o que lucrou, o que não lucrou para distribuir para os funcionários. Isso foi em dezembro. Então, toda a trajetória mudou em dezembro. Porque o que eles previam que era no máximo um salário. E aí, simplesmente, foi para 2 salários e meio. Resumindo, amados, graças a Deus, depois eu fiz um controle e eu vi que as minhas dívidas eram muito altas. E eu não consegui quitar todas as dívidas com o valor dessa participação dos lucros que eu recebi. Mas uma coisa o Senhor falou no meu coração, eu tenho que continuar nessa mesma fé. Porque da mesma forma como eu andei durante praticamente toda a minha vida de ministério não crendo nessa área, e de repente o Senhor, das minhas dívidas, o Senhor pagou metade das minhas dívidas foram liquidadas sem eu esperar, amém? Eu ainda vou dizimar, e ainda tudo isso aconteceu, amado. Você acha que Deus não é Deus para pagar o resto das minhas dívidas? Da mesma forma que aconteceu do nada, a empresa estava há 5 anos na justiça com essa causa, e do nada
Nós ganhamos, né? A empresa ganhou. Então é isso que eu quero dizer para vocês. Deus, Ele é Deus. E Ele vai suprir as suas necessidades, independentemente se você está no vermelho, se você se posicionar em fé. Deus, Ele é Deus, amados. Essa palavra, ela não mente. Amém? É isso que eu queria deixar de testemunho para a igreja. Amém. Glória a Deus. Queridos.